Oi, oi, oi. Vamos para mais um dia, mais uma noite, mais uma segunda de live. Ai, hoje tá mais friozinho, estou aqui encolhidinha, mas tava precisando, né, gente, dar uma esfriada. Bom, estou muito animada, mais uma semana aqui com o nosso quadro. E já vou pedir para vocês irem curtindo, irem compartilhando, mandando para as pessoas, né, que estão aí buscando recolocação no mercado, que estão buscando uma nova oportunidade, que principalmente estão focadas nessa área ou têm curiosidade de conhecer a área de supply chain. Então comentem aqui, compartilhem, mandem para as pessoas para a gente poder levar esses conteúdos de qualidade para essas pessoas, tá bom? Então, vamos aguardar uns minutinhos aqui para o pessoal poder se conectando. Não esqueçam de pegar a sua água, seu papel, sua caneta, seu bloquinho aí de notas, para você poder anotar os insights que virão aqui com a gente essa noite. E eu espero de coração que vocês possam aproveitar todo esse conteúdo aí, tá bom? Bom, para quem está chegando agora, né, para quem não me conhece, eu sou a Marina. Estamos aqui no terceiro dia, na terceira semana do quadro de Frente com a Gestão. Iniciamos esse quadro agora em setembro. Estou muito otimista com os convidados, muita gente boa que está chegando aqui para falar um pouquinho para a gente. É um quadro que nasceu aí, né, de madrugada, num insight que eu tive numa madrugada, e resolvi começar e compartilhar aqui com vocês, então espero que vocês estejam gostando. Lembrando que as 2 primeiras lives ficaram gravadas, então vai lá no meu feed procurar, porque foram temas super relevantes, tivemos muito aprendizados aqui também, e hoje estamos dando aí continuidade, né? Então eu espero que vocês realmente possam aproveitar o máximo de coisa de informação aí possível, tá bom? Outra coisa importante, gente, se vocês tiverem dúvidas, né, anotem aí, mandem aqui pra gente nos comentários, que a gente vai tentar tirar aí ao longo da nossa live, tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem ao máximo de informação possível. Não esqueçam de seguir eu lá no LinkedIn e depois seguir o nosso convidado também de hoje lá no LinkedIn, lembrando que é sempre importante fazer network, né, que a gente tanto fala. Então isso é muito importante, tá bom? Deixa eu ver se ele já está por aqui, que ele se apresente aqui para vocês. Então eu não vou falar dele, ele já vai entrar aqui para eu poder chamá-lo. Uma curiosidade, por isso que eu bato muito na tecla do network, né? Esse convidado, eu conheci ele através de um processo seletivo. Eu era recrutadora e ele como pessoa candidata. Então, ele sabiamente, né, manteve o contato ali comigo via LinkedIn. E eu ia acompanhando a jornada profissional dele, ele ia acompanhando a minha, e a gente ia trocando ali as figurinhas, né, vamos dizer assim. E, consequentemente, quando eu fui pensar em pessoas de diferentes áreas para estruturar esse quadro para vocês, ele é uma das pessoas que veio à minha mente. Então, de novo, a importância da gente continuar focando nas nossas relações, nas nossas conexões, principalmente você que é pessoa candidata, né? Manter contato com os recrutadores, independente se você for aprovado ou reprovado no processo seletivo. Pronto, acho que consegui mandar o convite. Hoje eu estou na minha internet do meu celular, porque aqui no condomínio inteiro está sem, o dia inteiro. Para todo mundo que trabalha com office hoje, foi meio desafiador. Oi, João, tudo bem? Olá, Marina, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu estava falando para o pessoal aqui,
né, que nossos caminhos se cruzaram dentro de um processo seletivo e você sabiamente me adicionou no LinkedIn, a gente foi se acompanhando aí, né, as nossas carreiras, a nossa vida profissional e quase que nenhum dos candidatos fazem isso hoje em dia. E para você ver o quanto isso é valioso, porque de fato a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Pois é. Então, o poder das relações. Então, uma dica que eu estava dando para o pessoal é isso, que mesmo que eles forem participarem de um processo que porventura não evoluir, que eles sabiamente se conectem com os recrutadores, com os mentores, enfim, com as consultorias, porque nada vale mais realmente, né, o network do que você construir relações, né, ao longo da nossa carreira, da nossa vida, porque de fato o mundo dá voltas e logo ali a gente pode dar de cara com alguém novamente, né? Pois é, eu Então, estava falando numa isso pro pessoal. fase procurando emprego e daí aquele processo acabou não dando certo, mas aí até você me ajudou em outros processos, dando dicas aí e foi muito valioso. Ótimo. Bom, vamos lá então. Eu falei aqui do pessoal curtir, comentar, compartilhar, né, com as pessoas que estão buscando recolocação, sobretudo para as pessoas que tenham interesse de conhecer um pouco mais da área, que querem crescer na área, que querem entrar na área. Então, pedir que o pessoal compartilhe, comente aí para poder chegar esse conteúdo de valor para essas pessoas, tá bom? Legal. Então, não te apresentei, então vou falar só para você se apresentar, falar um pouquinho de você e contar realmente um pouco da tua história, como foi construir uma carreira, né, sólida dentro dessa área, enfim, deixo a palavra aí contigo. Ah, legal. Primeiro, boa noite a todos que nos assistem. Muito legal fazer parte desse projeto, né? Quem sabe poder ajudar as pessoas que estão buscando colocação ou recolocação, que isso é muito importante. Eu já passei por isso aí, né, por um período e faz toda a diferença a gente ter alguns insights, porque a gente fica às vezes muito travado em relação ao processo, achando que é um script e na verdade não é. Cada processo tem uma característica e a gente tem que estudá-lo e daí as coisas vão encaixando até que o momento vem do sim, né? Tão esperado sim. Sim. Bom, meu nome é João, já tenho alguns anos aí de experiência, comecei na área de supply chain nos anos 2000, na empresa Kimberly Clark. Na verdade, talvez você não saiba dessa curiosidade, mas eu comecei no RH. Aham. E daí surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de supply, na área de planejamento de produção, um estágio na época. E eu nem conhecia muito bem o que a área fazia e resolvi arriscar, né? Não ia ter uma vaga efetiva de RH para mim lá, e daí eles falaram, não, tem de planejamento de produção. Então eu falei, deixa eu ver o que é isso, né? E Uhum. acabei gostando tanto da área que fiquei nessa empresa, na Kimberly, por quase 10 anos. Fui me desenvolvendo, foi uma escola para mim. Eu imagino. E saí de lá em 2008, mais ou menos, e daí passei por vários segmentos. Passei por farmacêutica. Quando eu saí da Kimberly, a experiência foi tão relevante que eu consegui sair de analista para uma posição de gestor, já de coordenador na outra empresa da farmacêutica que eu fui. Uhum. Aí passei por essa farmacêutica, durou mais ou menos uns 3 anos, e daí tive uma segunda experiência muito relevante, que foi na Kellogg's, de alimentos, né? A Uhum. Kellogg que faz cereais. Fiquei lá por quase 10 anos também. Depois disso tive uma passagem curta pelo segmento de cosméticos, e daí agora voltei para o segmento de papel, que eu estou na empresa Fedrigoni, completei um ano esse mês, Que legal. e Passa pois é, rápido, né? passa muito rápido. E estou como gerente de supply chain, na área responsável lá pela cadeia de suprimentos. Que legal. E a tua posição hoje é uma posição local, uma posição nacional? Como que é a estrutura, assim, da tua gestão? Hoje é local, mas com muita interação com o Latam. Então, eu tenho uns partners Latam com que eu tenho contato, mas resolvo a parte de como a gente faz importação e exportação entre as plantas da Fedrigoni, então tenho muito contato também com as empresas do grupo, né? Então, não só Sim. parte Latinoamérica, mas a gente importa também da Europa, então acabo tendo contato com as outras empresas que nos fornecem. Legal, bacana. Bom, supply chain é um nome super bonito, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho assim, qual que é a principal essência dessa
não é dessa posição, mas dessa nomenclatura aqui relativamente nova no mercado, né? Aham. E que muita gente ainda não conhece. Às vezes a pessoa já até trabalha dentro da área, mas não sabe nomear, não sabe dar nome. Então eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a essência ali do supply chain, porque às vezes a pessoa acha que é tudo logística e não é, né? Não é. Então, Todo explica um mundo, pouquinho. às vezes é difícil explicar, que às vezes eu acabo falando, eu trabalho com logística, É que mas é mais não, fácil vai muito das além. pessoas entenderem. Vai muito além disso. O supply chain começa, é a cadeia de suprimentos, traduzindo, né? Mas ele começa lá no planejamento de vendas, depois passa para o planejamento de produção, armazenagem, gestão de estoques, tem comércio exterior junto, porque faz as negociações de importação e exportação. Algumas empresas têm a área de compras junto com o supply, outras têm separada. Tem empresa que tem o procurement como um setor independente que faz as negociações, e o supply chain acaba executando, fazendo a parte operacional da compra. Mas já há casos que o procurement está junto com o supply chain também. Mas ele cuida desde o início da cadeia ali do planejamento de vendas até a disponibilidade para o cliente, até a entrega. Então, a É parte mais de... generalista. Exato. Até a parte da armazenagem, tudo, e gestão de estoque, e a entrega, o transporte até o cliente também é cuidado pelo supply chain, que é essa parte da logística que a gente chama. Legal. E você construiu, né, essa jornada aí com poucas empresas, mas com muita vivência, muito tempo dentro dessas empresas. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para o pessoal quais foram os desafios que você enfrentou, porque a gente pensa assim, né, multinacional é totalmente diferente de empresas nacionais, principalmente empresas que têm polos de negócio diferentes, com vários segmentos, enfim. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho o que você considera que foi ou quais foram os principais desafios dentro da sua carreira, dentro da sua área, como que você fez para superá-los, que tipo de mudança ou que tipo de transformação que você entende que você precisou fazer para superar esses desafios. Bom, nesses 20, quase 24 anos aí de experiência, houve muitos desafios, né? Mas eu acho que eu posso destacar um que é o processo de quando a gente se torna gestor, por exemplo. Porque quando eu saí, por exemplo, ali da Kimberly, que eu tinha mais ou menos 8 anos como analista, já era um analista sênior, mas me considerava preparado para ser um gestor, mas na prática, quando você vira gestor, pronto, e agora, né? O que que eu vou fazer? Então, eu acho que um desafio muito grande é você extrair das pessoas aquilo da forma como você gostaria que fosse feito, né? E nem sempre você tem uma visão, e daí as pessoas acabam fazendo do jeito delas, e daí você tem que direcioná-las ou mostrar como é que faz. E daí, nesse momento, tem N desafios. Por exemplo, a primeira vez que eu desliguei uma pessoa também foi bem difícil. Você vai aprendendo como gestor, às vezes as pessoas olham o gestor e falam assim, é coração de pedra, mas não é isso. Mas é que você tem que separar bem a parte profissional do emocional, e saber que ali todo mundo tem um papel, e a empresa tem a estratégia dela, e de repente não está casando mais com a pessoa, e daí acabam acontecendo essas coisas. Eu também já fui desligado e também já tive do outro lado e sei como é que é. Mas esse eu acho que é um desafio grande, e também de você entender a maturidade da sua equipe. Porque quando você é um gestor novo, você quer muito ali abraçar tudo e sair logo fazendo as coisas para sair do jeito que você quer, na velocidade que você quer. E daí as pessoas às vezes não têm a chance de se desenvolver, né? E você acaba meio que cerceando as pessoas. Aí com o tempo a gente vai aprendendo, até com ajuda também, porque a gente tem muito workshop de liderança. Depois as empresas também investem nas pessoas para elas se desenvolverem como líderes, né? E daí com isso você vai aprendendo a ver o estágio que cada um está, e o que você pode ir delegando. Não, a pessoa ali já está mais um pouco madura, ela já consegue fazer as coisas sozinhas e ter um nível de resultado bom. Você começa a cobrar o resultado e não tanto interferir no dia a dia da pessoa. Então, acho que isso veio com o tempo, essa maturidade.
e a gente vai aprendendo aí a ser líder, né? Eu acho que ninguém, Ninguém tem algumas pessoas, nasce, né? exato. Então, assim, a gente fala assim, tem pessoas que nasceu líder nato, tal. A pessoa tem aptidão, Isso. mas tem situações que vão moldando a gente e a gente vai aprendendo com aquele tipo de situação, para cada tipo de situação, como agir, né? Sim. Então, acho que isso eu fui aprendendo ao longo dos anos. E daí, desafios diversos na carreira. Se a gente for falar de situações profissionais no supply, a gente teve greve em 2018 dos caminhoneiros e foi um E a perrengue para. pandemia agora que deve ter sido muito louco, né? Exatamente, na pandemia, porque na pandemia causou um boom em todos os serviços, né? As pessoas tiveram que reaprender tudo e os preços mudaram, ficaram mais caros para a cadeia de suprimentos. Qualquer coisa que altere o preço, já você tem que recalcular o melhor cenário, os impactos, trazer tudo de volta para um orçamento e acaba sendo esse o desafio da área de supply chain, né? Fazer toda essa cadeia funcionar o menor custo possível e satisfazendo a vontade do cliente, porque Sim. senão o cliente também você acaba perdendo o seu cliente. Legal. Eu anotei aqui basicamente dois pontos que eu acho que foram determinantes para você ser realmente o gestor que você é, né? Que é entender o seu papel, que sim, vão ter momentos muito bons, momentos desafiadores, e entender a maturidade da sua equipe para que você possa desenvolver ali cada pessoa dentro do seu momento de carreira, de vida e etc. Então, anota aí, Exatamente. você vai falando, eu também estou anotando aqui. Ótimo. Depois desses mais de 20 anos, né, eu entendo que o mercado como um todo mudou, mas o seu mercado com certeza, né, muitas tecnologias, muitas ferramentas, muitas habilidades que você desenvolveu há 24 anos atrás, hoje você consegue perceber nas pessoas. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando, muito nesse sentido de eu hoje, para eu começar dentro da área de supply chain, o que, que você entende que a pessoa precisa desenvolver de imediato, seja técnico ou comportamental? O que, que você entende que o mercado pede muito hoje para que as pessoas já possam trabalhar, sair dessa live trabalhando em cima dessas habilidades? A parte técnica, eu acredito que seja aí, em princípio, bem o início, tem que se preparar tecnicamente. Eu acho que primeiro entender dentro dessa área, como eu expliquei, o supply chain tem um leque enorme de áreas dentro dele, né? Então, se a pessoa quer trabalhar com logística, se preparar, fazer um curso de logística, na parte de planejamento, que nem eu estudei administração, mas tem engenheiros de produção que também fazem a mesma função. Então, se preparar tecnicamente, escolher estudar a área, ver para o que ela tem aptidão, né, dentro da área de supply chain. E eu que eu considero de características pessoais, eu acho que resiliência, porque a área de supply chain não é um clichê, é trabalhar sob pressão. Você tem que recalcular Prazo cenários todo para tudo, dia. né? Exato, tem prazo para tudo. Às vezes um fornecedor furou uma entrega, daí você tem que recalcular. Então, eu acho que a resiliência é um ponto forte, que você não pode absorver muito essa pressão, mas tem que entregar o resultado. Então, no momento que você vê algum desafio, alguma coisa dando errado, montar alguns cenários, ver o menor impacto que isso pode causar, e isso é importante. Eu acho que saber trabalhar em equipe, isso não só no supply chain, mas todas as áreas, você tem que escutar seus companheiros, praticar essa escuta, porque o que a gente nota hoje, principalmente quando a gente tem reuniões de teams, é que todo mundo quer falar, né? Mas ninguém quer escutar. E às vezes acaba virando uma bagunça e você não sai com nada produtivo daquela reunião. Às vezes são muitas reuniões A e acaba reunião não que saindo. poderia ter sido um e-mail. Exato. E daí porque as pessoas não escutam umas às outras, né? Então acho que é importante saber escutar é, essa questão resiliência e trabalho em equipe. Eu acho que são fundamentais. Legal. Então, realmente, ter essa escuta mais ativa, né? Parar para ouvir, não parar para pensar na resposta. Exatamente. A pressão que eu acho que é natural da área. Então, acho que assim, todas as pessoas que escolhem essa área, seja mais específico de supply, seja comércio internacional, enfim,
tem as pressões, porque lida com faz interface com muitas áreas diferentes, né? E cada Sim, um quer defender basicamente a sua. Então, ter realmente essa resiliência para trabalhar sob pressão e esse relacionamento interpessoal, porque lida realmente com diferentes áreas de atuação, né? Diferente da empresa. exatamente. E é o centro nervoso, porque o supply chain ele está no meio da parte operação, produção e também da parte comercial. Então, assim, comercial que é tudo para ontem, só que a produção, a gente costuma falar que é o jatinho, o comercial é o jatinho puxando o Boeing, e é difícil a produção acompanhar o que o comercial quer. Muitas vezes querem soluções imediatistas, e daí não, você tem que desenvolver um produto novo, às vezes testar tudo, e certas burocracias de empresa que acabam não acontecendo na velocidade que o comercial deseja. Então, é importante entender que essa pressão vai ter dos dois lados. Muitas vezes, não é nenhum nem outro que vai ganhar, você vai ter que fazer uma proposta que atenda as duas áreas, mas que coloque o melhor cenário para a empresa, porque no final é a empresa que tem que ganhar e o cliente, né? Não só as Sim, áreas, mas é o cliente que a gente está ali para servir o cliente. sim. E depois de todos esses anos, o que você entende que foi ou quais foram as principais mudanças que você percebeu tanto na sua área quanto nas empresas, né, em geral? Eu acho que a questão dos sistemas, né, evoluíram. Hoje em Em termos de dia, tecnologia? exato. Legal. Então, hoje em dia, os sistemas estão mais integrados, fazem as coisas mais rápidas, até substituir algumas funções que eram feitas por pessoas. Então, essa parte evoluiu muito. Falando, olhando assim, o supply chain no mundo, tem soluções muito avançadas que ainda, para muitas empresas, não é realidade no Brasil. Mas o que a gente nota é que o supply chain, a automação tá dominando, então a gente vê aí armazéns totalmente automáticos, que já não tem mais pessoas operando, é só robôs e é tudo É, o controlado futuro pelo já é sistema. agora, né? Exatamente. Então, quando você olha, parece é uma coisa muito louca, porque tá essa mudança, você olha, tá ali fora, mas você já vê empresas no Brasil adotando. Então, tem empresas aí, posso citar a Natura, que tem uma parte logística super O Mercado desenvolvida. Livre, né? Exato, Mercado Livre. Então, a tendência é essa. Quando a gente fala em futuro, são coisas mais automatizadas, sistemas integrados, sistemas que não vão gerir somente a sua empresa, mas vão conversar com a empresa do cliente. Então, você vai ter informações trocadas ali de estoque, você vai fazer a gestão do estoque para o seu cliente. Hoje, algumas empresas já fazem isso, mas o que eu noto é que isso vai intensificar à medida que a gente, num curto, médio prazo aí. Uhum, legal. E quando você vai contratar, né, para o teu time ali, para poder te dar pessoas para a tua área, enfim. O que você, quanto gestor, enxerga das pessoas? O que elas cometem de acerto? O que elas cometem de erro? O que elas podem fazer para que você sente falta ali dentro do currículo delas na hora de contratar alguém? Primeiro eu faço uma triagem de currículo. Geralmente, como gestor, eu gosto de participar bem ativamente desse processo. Legal. Então, de ler o currículo, ver a experiência da pessoa. E o que eu olho primeiro? Aquele resumo que faz da história da pessoa. Ah, o Então, resumo profissional. exato. Legal. O que a pessoa tem que contar bem a história dela ali, as experiências, deixar os pontos chaves que ela desenvolveu ao longo da experiência dela. A gente sabe que, principalmente supply chain, como eu falei para você, é uma área muito ampla. Então, se nem todo mundo tem 100% dos skills que é necessário para aquela posição. Então, tem alguma coisa que a pessoa tem que ter oportunidade para desenvolver, tem coisas que ela é mais forte. Então, eu procuro ver o match da vaga, se o que eu preciso como core da vaga é o que a pessoa tem de forte, e se o que ela tem para desenvolver é algo assim que dá para fazer ali em Tem paralelo esse potencial. no dia a dia, tem potencial. Então, eu analiso bastante isso.
E acabo analisando um pouco da história também, né? O que que ela fez em cada empresa, porque às vezes a pessoa fala que fez. Eu peguei, há um tempo atrás eu estava recrutando uma pessoa e o currículo dela parecia já de uma pessoa de anos de experiência. E aí Aham. quando eu olhei na empresa, ela é praticamente recente, começou a trabalhar recentemente, mas ela colocou tanta coisa no perfil. Eu falei, seria ótimo se ela tivesse todos os skills. Aí quando eu comecei a perguntar, falei, onde você aprendeu tal coisa, tal, e daí a pessoa patinou e não conseguiu Não conseguiu dissertar, né? aprofundar. Porque ela colocou coisas que ela não conhecia. Então, Entende? fico muito atento a isso. As pessoas, eu acho que elas cometem erro de querer mostrar só o lado positivo, que elas sabem que está ali pedindo, mas esquece de dizer que tem oportunidades e tem que desenvolver essas oportunidades. E é normal, ninguém vem 100% pronto do mercado, é muito Sim. difícil. Sim, e eu costumo falar, né, para as pessoas que eu atendo de consultoria de mentoria. Não existe, e também para as empresas que me contratam para fazer vaga, não existe um candidato que tem 100% de aderência. A gente trabalha ali com algo em torno de 80% a 90%. Sempre vai ter alguma coisa para desenvolver. E mesmo como headhunter, como recrutadora, sim, as pessoas elas inflam muito o currículo nessa intenção de fazer a venda ali, né, no processo de triagem. Mas quando a gente vai para um processo de entrevista, elas falam muito o que, mas não falam o como. Então, Exato. falta realmente essa profundidade. Então, você lista ali basicamente 10 atividades que você fazia, só que você fazia ou faz isso daquele cargo. E quando a gente vai fazer perguntas, né, para trazer os elementos que comprovem o seu nível de conhecimento, as pessoas falam somente de 2 ou 3 atividades no máximo. Então, Exatamente. vale aí um alerta para as pessoas que estão nos acompanhando, né? O currículo ele precisa ser o seu aliado. Eu acho que Isso. isso é muito importante, porque ali na nossa, quando a gente vai conduzir uma entrevista, nós utilizamos o currículo como uma linha do tempo, né? Como um norte para a gente para nos guiar Isso. sobre a história do candidato. Então, se você não consegue explicar o como no detalhe, né, e trazer esses elementos com solidez, aí você mais se prejudica do que qualquer outra coisa, porque a gente consegue Exato. perceber, né? Sim, dá para perceber. Eu sempre peço para a pessoa me contar cases de alguma situação que ela vivenciou, como que ela superou aquilo, porque se deu certo, uma situação que foi de sucesso, uma situação Se que deu não foi errado de sucesso. também, tá tudo bem, né? Exato. As pessoas têm A gente medo não de vive só de falar. sucesso, né? Então, assim, É, eu peço para me contar, pelo menos para eu saber como que ela agiu, né? Então, que você fez, qual foi o seu papel, tal, porque daí você acaba notando. Se a pessoa tá tentando te burlar ali, você acaba notando, não tem sim, jeito. Mas é sim. importante isso, ser honesto, saber os seus pontos de desenvolvimento e colocar. E às vezes a pessoa está buscando aquilo, fala, não, beleza, não, para essa oportunidade, o seu gap dá para ser desenvolvido, a gente faz alguma coisa aqui, você treina interno, e dá para superar. Agora, mentir no currículo é uma coisa que não se deve ser feita. Sim, mas as pessoas ainda fazem muito sobre duas coisas e eu quero saber a sua opinião também, principalmente porque você, né, a tua área é uma área que demanda o idioma, né? Uhum. E a gente sabe que muitas pessoas mentem sobre idioma e Excel ou Sim, ferramentas no geral. Então, se a pessoa falar, eu conheço, por exemplo, o SAP. Se a pessoa usou o SAP há 15 anos atrás e usou um módulo que não tem nada a ver com a área que ela trabalha hoje. exato. Então, isso são duas coisas que eu percebo que chega muito para mim ainda. Então, essa mentira sobre o idioma e mentira sobre as ferramentas. Você percebe isso também? Percebo. Principalmente no Excel, porque eu acho que a pessoa não pensa que pode chegar na entrevista e se deparar com um teste, por exemplo, prático. Eu já, dependendo da posição, por exemplo, planejamento de produção que mexe demais Isso. com Excel, eu faço o teste para a pessoa, eu coloco o teste para a pessoa fazer, porque preciso, não adianta pegar uma pessoa que não conhece a ferramenta e depois chegar e daí vai acabar atrapalhando o ritmo dos outros. Então eu coloco o teste. O inglês eu acho que tem dois fatores. Tudo bem que assim, a gente vai falar, não, a pessoa sabe ou não sabe, mas tem gente que fica nervoso na hora da entrevista e às vezes falha. Já peguei gente assim que eu notava que tinha uma base,
mas estava tão nervosa que e daí eu acabei descontando um pouco essa questão do nervosismo e falar e daí você nota que a pessoa sabe, ela não está te enrolando, mas tem muito caso que a pessoa de fato não sabe e tenta de qualquer forma passar, mas aí não tem jeito porque é um requisito da vaga, né? Não é o inglês somente por um filtro, mas quando eu peço em inglês, geralmente eu não peço só para filtrar, eu peço porque ela vai usar, ela vai entrar lá na empresa e vai falar com os outros países. Aí chega na hora H, como que faz se não consegue se comunicar, né? Então não Não tem consegue jeito. fluir, né? Mas eu percebo Exatamente. também que muitas empresas aqui no Brasil, elas pedem o inglês, mas a pessoa não usa aquele nível com tanta facilidade. Por exemplo, Exato. eu quero inglês avançado, mas eu vou fazer uma reunião a cada 2 meses. Então, será que realmente precisa desse nível? Eu sinto que, às vezes, as empresas aqui no Brasil, elas querem... como é que fala? Aquela coisa de aparência, sabe? Eu vou pedir o inglês, Sim, porque, nossa, é bonito. Eu vou pedir o alemão. O francês está bastante em alta agora também, né? E aí eu sinto muito isso, às vezes que as gestores eles pecam aí, sabe? De ficar exigindo, sim. exigindo, exigindo, sem essa real necessidade. Então, a gente quanto recrutador e quanto gestor, nós precisamos também tomar esse cuidado em relação às pessoas, né? Sim, e eu acho que acaba prejudicando até a empresa, porque assim, eu já entrevistei pessoas ótimas tecnicamente, mas que não falavam inglês tão bom. E na função dela não precisaria usar, mas eu falei, às vezes eu sou honesto, falo, ó, você vai usar para ler ou para escrever um e-mail, que daí a pessoa consegue se virar. Dificilmente, por exemplo, ali o analista ele vai fazer uma reunião em inglês com o pessoal de fora, salvo se ele for de comércio exterior, que daí não tem jeito, aí tem que falar mesmo. Uhum. Mas para planejamento de produção, para logística, não vai usar para uma reunião, por exemplo, local. Então, e às vezes a pessoa conhece muito da área, tem uma experiência boa, é, e daí acaba sendo filtrado, às vezes. Eu acho que isso até os algoritmos fazem muito, né? Se a pessoa não colocar ali que ela fala inglês e tal, e É, acaba já filtrando a pessoa, mas tem muita pessoa boa que não fala sim, inglês e sim. conhece da área tecnicamente. Então, eu acho isso um Sim. desperdício. 95% do nosso país não tem o inglês, né? Devidamente fluente, vamos dizer assim. E eu acredito muito nisso também. Já contratei pessoas que tinham ali. Eu lembro de um processo seletivo que tinha uma pessoa que tinha assim, um currículo maravilhoso, com excelentes faculdades, com uma parte acadêmica incrível, mas a entrevista durou tipo 7 minutos. A pessoa não conseguiu vender. E ao contrário também, então a pessoa tinha ali um currículo meio que mediano, mas na comunicação excelente, uma venda pessoal maravilhosa, uma segurança na fala muito boa e trouxe os elementos necessários ali para a posição. Então é o que eu falo, às vezes a pessoa perde porque não sabe vender ali o que tem no papel para o entrevistador, Exatamente. para o gestor. Você sente que as pessoas têm essa dificuldade hoje ainda? Tem. Eu acredito que muito, às vezes, por essa questão que eu te falei do nervosismo, às vezes atrapalha da pessoa se vender. Mas às vezes pessoas que falam muito bem, eu já acabei aprovando pessoas que se vendiam muito bem, mas não passaram da experiência de 3 meses, porque na prática não rolava, e daí você acaba, poxa, mas aquela pessoa que eu entrevistei parecia tão maravilhosa e agora na prática está deixando a desejar. Então acho que assim, é lógico que a gente tenta se cercar de tudo que a gente conhece. Você, como profissional do RH, você conhece N ferramentas para ver ali o que. Para minimizar essas Sim. questões. Mas, às vezes, por exemplo, eu que não sou da área, eu tento também me cercar, mas às vezes acaba passando que eu gostei muito de uma pessoa e lá quando foi ver, acabei escolhendo errado. Passa, acontece Uhum. também, mas a gente tenta minimizar, né? Faz perguntas, tenta avaliar tecnicamente, tenta colocar esses cases para ver se a pessoa, como que a pessoa age, porque daí dá para tirar um pouquinho de comportamento. Acho que o comportamento é mais difícil de extrair, né, Sim, numa entrevista, mas aí você consegue tirar um pouquinho ali do comportamento para tentar chegar numa melhor decisão. sim, sem sombra de dúvidas. E esse dinamismo, né, que a área de supply chain que você falou sobre essa questão de trabalhar muito com prazo, com número, então, meu Deus, é muita coisa.
O que que você faz ou o que que você aconselha que as pessoas que trabalham na área fazem ou precisam fazer para cuidar da sua saúde mental, né? A gente está aí no mês de Setembro Amarelo e falamos muito sobre isso agora no CONAR, falamos muito disso agora no RH Summit. E o que que você faz para manter aí você nos eixos? Olha, eu sou estudo de caso sobre isso, porque eu já fiz tratamento de ansiedade, passei porque chega uma hora assim que a pressão bate muito forte, você tenta administrar ali vida pessoal, trabalho, pressão para entregar resultado. Então chega uma hora assim que isso acaba afetando a parte mental e a gente tem que dar uma descompressada para poder voltar para si e falar, não, não é assim. Hoje me ajuda muito assim separar essa questão de vida pessoal e vida. Eu procuro assim, quando eu tô na parte pessoal, não ficar pensando muito em coisa de trabalho, não ficar maquinando as coisas que eu tenho que fazer no trabalho. Eu tô ali para aquele momento, estar no momento, né, que a gente chama. Porque quando eu tô no trabalho, eu tô dedicado ali, focado em fazer as coisas. Quando eu tô ali na vida pessoal, também quero viver o meu pessoal sem ficar encucando. E isso me ajudou muito, porque antes eu saía e daí a minha cabeça não parava. Chegava de noite, eu tava pensando, nossa, eu tenho que fazer isso amanhã, depois de amanhã eu tenho aquela reunião, eu tenho que Tava preparar isso. matutando ali, né? Exatamente. Então, hoje eu procuro estabelecer esses limites de pessoal e profissional para tentar ter uma saúde mental aí mais saudável e não ficar tão encanado e tendo que recorrer aí medicamentos. Cheguei a tomar medicamentos para ansiedade, mas aí o tratamento me ajudou bastante, ela ajuda a controlar a ansiedade e Legal, tudo. E depois é bom fazer uma terapia também para você pôr isso para fora, extravasar. legal. Mas é importante cuidar da saúde mental e até para você entregar seus resultados de uma forma produtiva, né? Porque isso acaba atrapalhando. Você fica tão focado em entregar, entregar, entregar e acaba entregando às vezes coisas meia boca porque você não conseguiu fazer tudo o que você precisava. Então, eu acho que primeiro ponto, tentar se organizar. Você falou assim, não adianta que eu não vou resolver o mundo de uma vez, então quais são minhas prioridades? Eu tenho que resolver isso, isso, isso hoje. Isso daqui dá para esperar para amanhã e eu vou resolver amanhã. Então, focar nisso, priorizar, separar, estabelecer seus limites. Ó, eu vou até aqui, aqui eu paro e daí aqui é a minha parte pessoal e a gente consegue manter minimamente a saúde mental para esse mundo complicado que está agora. Sim, mas é muito bonito a gente ver hoje, né, vocês, gestores, falando sobre isso, porque, nossa, 18 anos atrás, quando eu comecei no mercado, quando eu comecei a trabalhar, os gestores pareciam que não tinham problemas, né? Era feio o gestor falar, não, eu não sei, eu preciso de ajuda, ou eu não estou bem. E hoje, graças a Deus, o mercado vem mudando, porque o gestor é um ser humano também, né? E há Sim, anos atrás, não, parecia que vocês que tinham essa posição tão importante, estratégica dentro do negócio, tinha que ser robô, tinha que estar tudo bem, que estar sempre sorrindo, saber todas as respostas. E hoje isso vem mudando cada vez mais, e que bom, né? Que bom que isso realmente vem mudando. E falando um pouquinho de mudanças, hoje, né? Com todas as churradas de informação que a gente tem, o que que você daria de dica para o pessoal para sempre se manter atualizado, ou o que você faz para se manter atualizado e bem esse mercado cada vez mais competitivo, tanto em termos de recolocação quanto em termos de concorrência mesmo de cliente, que você está ligado ali, por que que o teu cliente está comprando contigo, não está comprando contigo? sim. Isso é uma coisa boa do mundo atual, né? A informação tá aí para todo mundo de forma abundante. Você só tem que saber escolher para para saber se tá uma fonte segura ou não. Eu gosto bastante dos grupos do LinkedIn, eu participo de alguns, de S&OP, de supply, de logística. Cada grupo posta artigos que são bem interessantes. Até mesmo vagas de trabalho, sai muito vaga de trabalho lá, as pessoas Legal. postam.
Gosto de alguns sites que tem blog que fala sobre o assunto, por exemplo, do e-commerce. Tem um site que está até no LinkedIn, uma empresa do LinkedIn. Não é merchan, tá? Mas é que eu já participei de um curso deles e gostei bastante. É da Produtari. Eles sempre fazem cursos de supply online e dão até Legal. certificado para as pessoas gratuitamente. E um conteúdo bem legal. Uhum. Então, eu procuro estar sempre olhando aí a internet e os sites relacionados da área para me manter atualizado. Legal. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Porque é o que eu falo hoje, eu falo isso todos os dias. Para todas as pessoas que me procuram para consultoria e mentoria de carreira. Hoje só não estuda quem não quer. Sim, Então, às vezes é até frustrante quando a gente pergunta: está estudando alguma coisa atualmente? E a pessoa fala: não. Aí eu falo: tá, mas você tem que estar sempre vendo alguma coisa nova, né? Porque sempre tem alguma coisa que está mudando no seu mercado, independente da sua área de atuação. Então, esse que você falou de grupos de WhatsApp, de webinars ali, a maioria é tudo gratuito, online, às vezes você põe ali para ouvir e no meio, né, de alguma atividade que você possa fazer, enfim. Então, esse desenvolvimento contínuo, ele é muito possível, né? E eu incentivo realmente que as pessoas façam, porque grandes empresas que têm essa parte do planejamento e desenvolvimento individual, do recrutamento humanizado, do plano de carreira, elas prezam muito, né, por profissionais que buscam realmente esse aprendizado contínuo, de estar sempre atualizado, de fazer parte de grupos, de comunidades que vão agregar, né? E sim, não só porque hoje, antigamente era só faculdade, acabou, né? Hoje não, hoje a gente pode estudar de tantas formas, de tantas coisas, sim. de tantos meios que a gente pode se manter à frente de um concorrente, de um candidato, né? Do seu cliente, antecipar o desejo do seu cliente, você consegue ter ali todas essas informações. Então, façam isso, né? Acho que incentivar E, esse aprendizado contínuo hoje é fundamental. e além disso, o network também, né? Eu costumo conversar bastante com as pessoas que trabalharam comigo, que são da mesma área, que têm experiências e passam pelas mesmas situações, que supply chain, se você começar a trabalhar no supply, você vai ver, mudam os segmentos, mas os problemas são bem parecidos. Uhum. Mas aí você nota que você tem network ali, a pessoa às vezes passou por um problema semelhante ao seu, por exemplo, eu vejo isso muito em comércio exterior. Não é minha área core, eu não domino 100% do comércio exterior, mas eu tenho pessoas que trabalharam comigo que sabem, daí quando eu estou com dúvida, eu ligo, ó, tá acontecendo isso daqui, me ajuda. Então, usar sua rede de apoio, sua rede de contatos Legal. para poder contribuir com o seu trabalho, isso é importante. Sim, eu faço muito isso também. E a Pri falou aqui sobre podcast. Eu amo podcast também. Eu acho que é uma excelente ferramenta para desenvolvimento, porque hoje tem podcast de tudo quanto é tema. E eu ponho realmente para ouvir e vou trabalhando e vou ouvindo ali para poder aprender, para poder me desenvolver. E o Diego E, mandou aqui, né, falando sobre a entrevista, que ele fica muito nervoso. Diego, entrevista é treino. Quanto mais você treinar, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. sim. Mas uma dica super importante que eu dou também para os meus clientes é: estude bem a vaga, estude bem a empresa e fale somente o que vai agregar ali na tua venda pessoal. Porque tem pessoas que falam de tudo, menos do que tem na vaga. Então acaba mais divagando, né? Do que sendo assertivo. Então, o nervosismo ele é natural. Eu sei que muitos recrutadores não entendem isso às vezes, gestores também não entendem, mas como o João falou, tem muitos gestores e recrutadores que sim, entendem o nervosismo, acaba relevando uma coisa ou outra, mas de fato pesquisar sobre a empresa, estudar muito bem o descritivo da vaga, e focar no que tem a ver ali com o match da vaga, vai te E acalmar e te dar essa direção, né? E posso falar uma coisa que me ajudou bastante, Marina, Com nesse certeza. processo? Porque eu já passei muito por isso, já vivenciei essa parte do nervosismo, me atrapalha mesmo, porque às vezes você sai da entrevista com aquela sensação, puxa, devia ter falado tal coisa, não falei, podia ter feito isso, não fiz. Uma ferramenta que me ajudou muito, eu aprendi até numa consultoria, que você escreve mesmo ou põe numa planilha de Excel alguns problemas como você agiu
qual foi a sua ação e qual foi o seu resultado. Você escreve lá uns 4, 5 tipos de situações que ocorreram que você fez, para você lembrar de falar na hora, porque às vezes dá branco e você não lembra de todas quando você vai. Por exemplo, eu tenho muito tempo de experiência, mas poxa, se eu for deixar para a hora da entrevista eu lembrar de situações para falar, então se eu já sei algumas importantes que casam com o que a vaga pede, eu já tenho ela organizada ali no papel, assim, já estudo para falar, porque isso minimiza um pouco o seu nervosismo, porque você já conhece alguma situação e como você agiu, e a pessoa já vai saber que resultado você obteve daquilo, e isso ajuda bastante a tranquilizar, porque você não tem que ficar pensando na hora para encontrar, porque às vezes foge e você não lembra. Por isso que eu falo que a preparação, eu acho que é a chave para a entrevista, né? Porque a preparação, ela vai te dar esse norte, ela vai tirar um pouco o emocional, vai trazer o racional. Você vai conseguir trazer esses elementos de venda, de resultado, de situação problema, de situações positivas, situação negativa. Então, a preparação, de fato, é muito importante. Às vezes eu percebo que eu marco ali entrevista com o candidato, candidata, e a pessoa, tipo, meio que se conecta ali na hora, fica até meio aérea, sabe? Ah, Max, você pode me relembrar ali as coisas da vaga? Muitas vezes as pessoas falam isso. E isso já é um indício de que a pessoa, de fato, não se preparou, né? É verdade. E isso dá para perceber, porque você vai deixar para a pessoa te perguntar, me conte tal situação, daí você vai, aí a pessoa fica pensando, ai, como que foi? Ah, tá, tem uma. Mas daí às vezes nem era que você queria contar, teve coisas Teve mais tantas relevantes na sua outras coisas carreira, melhores. né? Daí acaba perdendo uma oportunidade de falar. Sim, legal. Bom, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aqui, né, de tudo que a gente conversou para as pessoas que estão buscando recolocação no geral e para as pessoas que querem entrar ou que querem se desenvolver e seguir carreira dentro da área de supply chain. Primeiro, não desanime com nãos. Eu tive N nãos aí na carreira quando eu estava nesse pré. Faz mais ou menos 2 anos que eu me recoloquei. Eu fiquei quase um ano no mercado aí procurando e passei por várias entrevistas. E às vezes eu percebi depois, falei, nossa, foi bom eu não ter entrado naquele processo, porque não tinha muito a cara. Estudem a empresa, porque a cultura da empresa é muito importante. Eu tive uma experiência que eu não me enquadrei com a cultura da empresa, isso me atrapalhou bastante. Então, hoje eu presto muita atenção, tento fazer contatos com as pessoas que trabalham na empresa que eu pretendo fazer a entrevista. Então, isso é muito importante. E não desanime, porque uma hora vai achar uma vaga que casa que nem uma luva e daí vai dar certo. Mas é isso. Só que nada vem de graça, né? Então, se preparem, estudem, estude a sua carreira, principalmente, da melhor forma, se vender da melhor forma. Então, acho que isso é importante para você ir bem numa entrevista. E nervosismo faz parte. É muito. A gente fica um pouquinho tenso mesmo. Você está ali numa situação sendo exposto, você não sabe o que o recrutador vai te perguntar, e daí você às vezes acaba caindo em algumas ciladas. Mas se você estiver preparado, isso minimiza. Né? Eu acho que é isso. E para quem quer trabalhar na área de supply, só vem que o mercado está crescendo, tem muita coisa legal em supply. Eu, particularmente, sou suspeito para falar que já estou aí quase 24 anos aí de experiência e adoro a área. É uma área muito dinâmica. Mas é o que eu falei, é uma área que tem bastante pressão, resultado, mas é legal. Então, assim, não é quem não gosta de monotonia, pode Sim. vir trabalhar com supply. Eu gosto da área de supply, porque, como você falou, como ela é uma área muito generalista e que tem essa interface com muitos setores dentro da empresa, oferece uma gama de crescimento muito grande. Né? Então, você pode ser mais generalista, pode ser mais especialista, pode ser especialista em supply chain de um segmento específico. Então, realmente traz essa possibilidade de crescimento. Mas, bom, é isso, gente. Eu quero agradecer, João, pela disponibilidade, pela sua contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos tirar uma foto bem bonita. Tirem uma foto, marca eu, marca o João, posta lá nos stories para a gente poder propagar esse tipo de conteúdo valiosíssimo. Lembrando que
quando a gente contribui, né, para as pessoas, isso acaba voltando para a gente de alguma forma, eu acredito muito nisso. Então, vamos tirar uma foto, se ajeitem aí. Foi. E é isso. Lembrando que segunda-feira que vem estaremos por aqui. Segunda-feira que vem nós estaremos com a Luciana. A Luciana é uma pessoa da minha rede de network do LinkedIn. Ela é head de vendas regional do segmento de varejo. Então a gente vai falar muito sobre venda, sobre comercial, sobre varejo, que é um mercado que vem crescendo bastante também, né? Depois, principalmente depois da pandemia. Então, estejam com a gente. Essa live vai ficar salva. Depois deixe lá nos comentários o que você mais gostou, o que você aprendeu e o que você vai trabalhar em cima disso, né? Dos seus pontos de melhoria quando a gente encerrar aqui. Então, Pri, esteja com a gente semana que vem, que a Luciana é craque na área de vendas. Então, a gente vai falar muito sobre isso. E é isso, João. Muito obrigada pela contribuição. Se você precisar de qualquer coisa, estou por aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre a área de supply chain, manda lá no João, João privado também, mandar. porque adicionem ele na LinkedIn e vamos trocando figurinhas, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Fico feliz de contribuir aí para as pessoas. Gente, obrigada, um abraço, uma boa semana para todo mundo. Vamos curtir o friozinho que finalmente chegou, né, gente? Pois é, Estávamos precisando. precisando desse friozinho. Uma boa semana, gente. Tchau, Uma boa tchau. semana. Tchau, tchau.